Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia! Oi, pessoal, muito bom dia! Hoje com um bom dia especial da Isadora, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, né, Isadora? Ai, ai, hoje a Isadora está aqui me ajudando, a gente está estudando o Evangelho, né, meu amor? Ai, ai, eu queria dar um excelente bom dia para você, para sua família, né? Um lindo sábado, um domingo maravilhoso, que a luz divina possa irrigar com certeza o seu coração com muito amor e carinho. Meus amigos, é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Esse papel tão importante, né, que as crianças ocupam na nossa existência e que nós, na posição de pais, temos o dever que todos nós temos em relação a elas. Bem, falar da importância das crianças eu acho que é desnecessário, né? Primeiro porque todos nós já fomos crianças, inclusive alguns de vocês aí que estão nos escutando agora são crianças. A gente tem uma quantidade enorme de ouvintes da Pílula que tem menos de 10 anos. Nossa, eu fico tão feliz. A gente vai fazer às vezes as palestras, né? Aí chega aqueles meninos pequenininhos e os pais, as mães relatando como eles gostam do Evangelho, graças a Deus. Lembremos-nos de Jesus quando disse: Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ser criança, gente, na Terra é um estado. É isso porque, na verdade, nós não somos, nós estamos. Nosso corpo passa pelo estágio da infância, enquanto a alma amadurece, se preparando para a consciência que vai lhe trazer, né, a vida adulta e, consequentemente, todo o seu livre-arbítrio. Mas o grande ponto que eu queria abordar aqui é principalmente o nosso dever em relação aos nossos filhos. Por quê? Porque muitos pais hoje estão muito mais preocupados em assistir jogos de futebol na televisão, em assistir as suas novelas e os capítulos legais das novelas, do que parar para conversar com seus filhos. Muitos pais estão mais importantes, né, dão muito mais importância muitas vezes a jogar videogame solitariamente, a sair para passear, sair para farra, do que dar atenção para os seus filhos. Poucas pessoas têm o hábito de parar e fazer o evangelho com suas crianças, de apresentar desde cedo Jesus e os valores nobres da vida, o que com certeza, gente, é uma grande prevenção para os males que muitas vezes a gente vê, né, escancarados no mundo. Se você é alguém que apresenta o evangelho numa linguagem, claro, infantil para quem é criança, na linguagem do adolescente, para quem tem filho adolescente, na linguagem canina, tá vendo? Até eles querem também. Hoje está a família completa. Para quem quer aprender o evangelho, é lógico que eles vão crescer com uma base espiritual sólida, importante. Gente, calma, Leide. Leide é um dos filhos caninos que está aqui do meu lado, né? Eu me lembro nesse momento fortuito aqui. Você ri, né, Isabela? Peraí, deixa o papai terminar. Não planejado da fila do evangelho, que Chico fazia preces e fazia o evangelho no lar com o Lorde. O cão Lorde era o cãozinho do José Xavier, o seu irmão, que desencarnou. Já acontece essa história aqui. E aí o Chico se reunia com o Lorde, muitas vezes no seu quarto, e fazia o evangelho. Abria o evangelho segundo o Espiritismo e fazia o evangelho. E o Lorde colocava as patinhas em cima da cama e orava junto com ele, e era aquela bênção de paz e amor. Quem leu, né, As Memórias de um Padre Germano, esse livro maravilhoso, um dos livros mais tocantes que eu já li, essa história linda que a médium Amália Domingos Soler nos traz, né? A Amália, ela era espanhola e nos conta a história maravilhosa de um padre espetacular, né? O Padre Germano, que também tinha um cãozinho chamado Sultão, muito especial, né? Que fazia com que os estudos do Evangelho, a prática do bem, o Padre Germano que ajudava a sua comunidade, muitas vezes o Sultão era um instrumento de Deus em inúmeras situações para ajudar o padre a servir. Então, meus amigos, seja com as crianças, seja com os adolescentes, né? Com os animais. Eu contei casos aqui de cachorrinhos, mas você pode ter o seu gatinho que está junto com você, outros animais que estão ao seu redor, fazendo com que a sua vida seja muito mais leve e feliz. O importante é, vamos trazer o Evangelho para as nossas vidas. Vamos trazer a esperança e a lição viva do Cristo para os nossos dias. Isso é muito importante. Porque vejam só, é muito mais fácil para um pai e para uma mãe falar: eu vou agradar meu filho, aí manda ele para um show, deixa ele para um cinema e assiste muitas vezes filmes de terror, filmes ruins, né? Muitas vezes terceiriza a responsabilidade da educação, fazendo com que outras pessoas deem conselho para os seus filhos do que você parar, prestar atenção na sua criança,
ouvir o que ela tem para dizer na linguagem da criança, brincar com ela e ali sutilmente ir apresentando o evangelho nas pequenas coisas da vida. Então, meus amigos, nós estamos dando notícias de nós mesmos ao mundo através das pequenas coisas. E lembre-se, mesmo que por algum motivo você não tenha tido a oportunidade maravilhosa de desenvolver a sua espiritualidade quando você era criança, ou mesmo na adolescência, já que cada um de nós teve uma experiência de vida, sempre é possível começar de novo para ter um destino diferenciado. Sempre é possível recomeçar a cuidar da sua vida espiritual. Sempre é possível você ser um pai melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor e, consequentemente, estimular as crianças ao seu redor a fazer a mesma coisa. Eu tenho alguns amigos hoje em dia, isso é muito legal, né? Que trabalham com yoga para as crianças, né? Ajudando as crianças e os adolescentes a ter a disciplina da meditação desde cedo. Praticando a meditação, praticando a yoga, inclusive em escolas públicas no Brasil, coisa que muita gente não sabe. Olha que iniciativa maravilhosa. Nós temos o caso, já contei isso aqui também, lá no Espírito Santo, do nosso querido Dágio, do Mosteiro Zen Morro da Vargem, que fez com que mais de 350 mil crianças conhecessem um projeto maravilhoso de reflorestamento e de cuidado com o Mosteiro Zen. Quer dizer, crianças de escolas públicas ali cuidando, né, zelando pelo patrimônio maravilhoso de equilíbrio interior. Então, meus amigos, quando nós investimos na nossa criança, no nosso adolescente, ele sempre dá o retorno. Então, se nós não tivemos essa oportunidade, pelo menos teremos agora de dar testemunho de que a gente pode fazer em benefício de quem a gente ama tanto. Então, se você está acostumado a me ouvir aqui falar, não desista de você, hoje eu te falo, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus adolescentes, por mais difíceis que sejam. Procure adequar sua linguagem, sabe? Ter diálogo, prestar atenção no que é importante para eles. Lembre-se do toque, do abraço carinhoso. Tem pai e mãe que só sabe bater, só sabe gritar. É lógico que o limite é importante, mas com sabedoria. E não sabe ser carinhoso, não sabe tocar. Eu conheci algumas pessoas adultas, e eu não estou exagerando, foram algumas pessoas que me falavam assim, eu tenho dificuldade de abraçar, de dar afeto, porque meu pai e minha mãe não me abraçavam. Olha a importância do abraço, não me davam um beijo no rosto. Eu tenho dificuldade de dizer eu te amo, porque os meus pais nunca me falavam eu te amo. Então, meus amigos, nós estamos construindo o futuro da humanidade agora, principalmente na maneira como nós estamos educando os nossos filhos, inclusive na relação com a natureza. Sem nenhum intuito de autobiografia, mas é o que eu tenho aprendido com Jesus, com os espíritos amigos e com esses seres iluminados, que cruzam o nosso caminho. Aqui em casa, a gente sempre tem esse momento. Desde cedo, os filhos são habituados a tratar os animais com respeito e igualdade, a tratar com respeito e carinho as plantas, porque todos somos filhos de Deus. Então eu brinco, A Isadora fala, olha só, tá todo mundo aqui irmão. Outro dia ela pegava uma folhinha, uma plantinha que ela, quando era bebê, queria arrancar, Eu falava, não pode, tem que fazer carinho, A árvore é nossa irmã. E eu fiquei tão feliz quando ela olhou, fez um carinho, eu achei que ele ia arrancar ela. Papai, é nosso irmão, Falei, que coisa bonita. Então, meus amigos, as crianças aprendem, Os jovens aprendem se nós dermos o devido exemplo. Luz e paz para a sua caminhada, bênçãos ao seu coração, permita que as crianças e os animais irriguem sua vida de alegria, de bom ânimo, de bem-estar e que essa natureza divina que o Evangelho permite que esteja ao nosso redor seja o cenário perfeito para a nossa evolução espiritual, tá bom? Muito obrigado a você que compartilha a nossa pílula do Evangelho e é lógico, você já sabe, te desejo um dia maravilhoso, regado com muita luz e muita paz. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve.